Quando nós falamos de protetor solar, opção é o que não falta. Desde o mais básico até aqueles com alta tecnologia que tratam a nossa pele. Mas o importante mesmo é não deixar de usar. E já que dezembro é o mês de conscientização de combate ao câncer de pele, esse é o nosso tema do Saúde em Dia de hoje. E dezembro começando, falando aí sobre a prevenção do câncer de pele. Nossa convidada de hoje é a doutora Araceli Bianchessi, dermatologista, que vai falar um pouquinho mais sobre a importância do protetor solar e do uso contínuo desse produto. Doutora, primeiramente, muito obrigada por nos receber para falar desse assunto que precisa ser debatido sempre, né? Eu que agradeço a oportunidade, né? Num site tão respeitado, né, com tanta informação. Eu acho que é um prazer imenso a gente poder acrescentar um pouquinho, se é que a gente vai conseguir. Vai sim. Então, eu acho importante também, dezembro agora começa o mês de prevenção, né, do câncer de pele, e vale a pena a gente estar lembrando sobre isso, porque existem alguns tipos de câncer de pele que são preveníveis, né, que são fáceis de ser tratados desde que o diagnóstico seja precoce, né. Doutora, 30% dos cânceres registrados no Brasil são o de pele. É um número que assusta. Né? Assusta, é muito grande o número. Estima-se que em torno de 200 mil casos por ano. Nossa. E o ano passado teve até uma redução pela metade, diminuiu em 48% o diagnóstico. Então, as pessoas, né, devido à pandemia, evitaram de sair de casa, né, e acabou que vai atrasar esse diagnóstico, então vai aumentar o número de casos, provavelmente no ano que vem, no próximo ano ainda. Né. A senhora falou de diagnóstico, como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico, a gente sempre opta, né, por deixar para o dermatologista, né, que é a pessoa responsável, capacitada para poder estar diagnosticando, né. Mas é sempre importante lembrar, Kelly, que as pessoas têm que ter o hábito de estar se olhando, né, de estar cuidando, observando se tem alguma lesão, né. Tem a regra do ABC, que super vale a pena, né, a gente está lembrando. São 3 tipos de câncer, né, mais comuns na dermatologia: o carcinoma basocelular, o espinocelular e o melanoma. O melanoma é o de desfecho mais dramático, né, muitas vezes, né, levando até a óbito. Mas se diagnosticado de uma maneira precoce, né, a gente consegue resolver a grande maioria. O paciente, a população em geral deve ser orientada a sempre estar se olhando, né, procurando, e tem a regrinha do ABC. O A é de assimetria, ou seja, os 2 lados da lesão devem ser igual, né? Os 2 lados? Se você dividir a lesãozinha no meio, ela deve ser mais ou menos, né, de um lado parecido com o outro. Essa é a assimetria. Elas têm que ser simétricos. Se elas forem assimétricos, já abre, né, um lequezinho para a gente pensar. Então, a letra B, que são das bordas, né? As bordas devem ser retinhas, né? Se elas não forem, já pode pensar também num câncerzinho. A letra C da coloração. As lesões benignas, normalmente elas têm uma mesma coloração dentro dela, né? Então, se tem vários pontinhos, né, com várias colorações, já pensa também que pode ser. O D é de diâmetro, maior que meio milímetro, então meio centímetro, desculpa, menor que meio centímetro, então já leva a gente a pensar que pode ter alguma alteração. E o E da evolução, né, o crescimento. Se é uma lesãozinha que normalmente, né, ela vinha pequenininha e de repente ela começou a crescer, então isso remete a gente a lembrar dos câncerzinhos de pele. O paciente pode estar olhando, mas é claro que exige o profissional, né? A gente tem um aparelhinho que é o dermatoscópio, né? Onde a gente coloca e vai observar a lesão de muito perto. Então aí você já consegue, né, saber se é um câncerzinho ou não, né? Olhar clínico, né, doutora? Olhar clínico, aham. Doutora, a senhora falou dessa lesão. O paciente ele tem que ficar alerta sobre as manchinhas ou as pintinhas que aparecem, ou o câncer também pode ser esse sinal que já existe? Existe uma regra para isso?
tem pessoas que são pintadinhas mesmo, né? Então as lesões têm que ser mais ou menos parecidas e vale até a pena fotografar. Às vezes eu fotografo para acompanhar aquela lesão. Às vezes daí vem o E da evolução. Porque algumas lesõezinhas podem começar pequenininhas, parecidas com as outras, e de repente ela começa a crescer, né, e modificar, e aí a necessidade da avaliação clínica, né? Outro fator que é importantíssimo falar é a questão de casos já hereditários, digamos assim, que são casos recorrentes na família, né? Sim, tem os casos recorrentes, mas também tem o fator da exposição solar, né? A exposição solar, a gente sabe, causa envelhecimento, favorece muito, e principalmente, Kelly, desde a infância. A criança que toma muito sol, o adolescente que toma muito sol, ele tem maior chance, né, depois, adulto, ele ter maior chance de câncerzinho de pele, maior incidência, tá? Então tem que começar a prevenção desde cedo. Quando a gente fala de prevenção, é a fotoproteção, né? Mas a fotoproteção inclui sair do sol, ir para a sombra, né? Usar o chapéu, sempre chapéu de aba larga, né? Ajuda. Hoje em dia tem muitas roupinhas, né? Que Sim. ajudam, né? Mas depende muito da roupa, da trama, né? Algumas têm fator de proteção solar, outras não. Mas sempre cobrir as áreas que forem se expor ao sol. É importante também a gente lembrar do uso do protetor solar, né? É a melhor prevenção. Né? Outro dia eu escutei, eu achei bem interessante, assim, um dermatologista dizendo, né? A gente ensina o filho a escovar os dentes. Por que a gente não vai, né? Para evitar a cárie, por que a gente não, né? Não caminha ele para esse sentido também da prevenção, né? E sabe-se hoje que a quantidade do protetor solar também não é adequada, né? Então tem que passar uma quantidade adequada, né, para poder estar protegendo. Tem que ser um fator de proteção maior que 30, né, para poder realmente estar causando algum benefício, né, alguma proteção, tá? Do câncer de pele, a melhor maneira de prevenir é a questão mesmo do uso do protetor, né, uma das melhores maneiras. Só que nós vamos aí ao mercado, em si o mercado, né? São várias as opções também. Existe uma regra do melhor produto mais adequado a ser utilizado, doutora? Sim. Para cada pessoa, para cada tipo de pele, você faz uma avaliação e você indica determinados produtos. Protetor solar não é igual, né? Tudo igual, né? Sempre tem que ser um fator maior que 30, né? Isso já é consenso. Mas cada um merece seu protetor. E às vezes até a gente indica, o paciente não se adapta. Eu digo sempre que o melhor protetor é aquele que o paciente usa. Que ele gosta, né? Que ele fala, não, esse protetor valeu a pena, então, né? E que vai passar, E que vai aplicar, né? Eu falo, deixa do lado da escovinha de dente, que daí não tem como errar, né? Não tem como esquecer. Uhum. Seria uma analogia, claro, mas principalmente as mulheres têm muito essa questão de escolher o produto certo para o cabelo. Seria mais ou menos isso? Olhar qual é o tipo da pele da pessoa, talvez até o histórico dela, para o profissional receitar o mais adequado, ou a pessoa pode ir utilizando? A pessoa tem que vir consultar, né, para a gente adequar. Por exemplo, se a pessoa tem uma pele oleosa, eu tenho que passar um protetorzinho com controle de oleosidade, porque senão ela não vai gostar, ela não vai usar, né? E aí acaba não se tornando um bom protetor, né? Então, se ela vem, a gente faz uma avaliação, se é uma pele oleosa, se é uma pele seca, e dependendo do tipo de pele que a gente coloca, né, o protetor mais que melhor se adequa, né, à pele dela. E tem também aquela questão que eu vejo que algumas pessoas querem até economizar nessa hora, né, doutora? Na hora de aplicar, né? Uhum. E na hora de comprar também. Existe a diferença do corporal do rosto? Existe a diferença, sim. Às vezes as pessoas acabam aplicando um no outro, né? Tem alguns corporais que nem são indicados pro rosto, né? Às vezes pode causar, e é muito comum, irritação nos olhos, né? E tem que ter se a gente pensar assim, os braços ainda a gente consegue proteger mais, às vezes o rosto não, né? Então merece um protetorzinho específico para o rosto, sim, tá? Tem alguns que, né, que irritam menos, que podem até ser usados, mas aí vale a avaliaçãozinha para a gente esticar melhor. Tem uma idade específica para se começar a usar? A partir dos 6 meses de idade. É mesmo, doutora? Por isso que a gente fala que quanto mais cedo esse hábito do uso do protetor solar, menos chances de ter incidência de câncerzinho na fase adulta. Então, a partir dos 6 meses usar. Antes dos 6 meses, se for, né,
para o sol, né, exposição solar, deve-se usar o chapeuzinho, a roupinha, né? Mas depois dos 6 meses a gente já pode usar tranquilamente. Tem os específicos, né, os kits, né, para as crianças, para os bebês, e tem que ter esse hábito, sabe? É uma coisa que a gente precisa, a sociedade precisa entender que é realmente necessário. Tendo em vista a gravidade de alguns cânceres de pele, né? Tipo o melanoma, né? Então a gente tem que tentar evitar ao máximo. Então esse negócio do dezembro, né? Dezembro laranja, né? Mas não é só dezembro, a gente tem que lembrar que o ano todo a gente deve se proteger, não só no verão, né? Não só quando a gente vai para a praia, né? Aqui trabalhando a gente tem que estar passando, né? E a hora que for se expor, duplicar, triplicar essa proteção, né? Aí a cada 2 horas, né? Por exemplo, se eu vou nadar, né? Me expor um pouco mais, jogar um futebol, alguma coisa no sol, tem que reaplicar com mais frequência por causa do suor que elimina, né? Na nossa região são os agrônomos, né? O pessoal que trabalha no campo também tem que ter esse adendo, porque não tem o que protege eles ali, né, doutora? Sim, e a maioria não usa o chapéu, não usa o protetor. Aqui eu percebo assim, eu trato muito câncerzinho de pele aqui, porque veio o pessoal do sul, né, que colonizou, que povoou aqui, e eles muito branquinhos, né, e não sabia, assim, não tinha o hábito do protetor solar, não conhecia, não tinha esse acesso, né, que a gente tem hoje, né, tanto econômico quanto, né, nas farmácias, tudo. E não se usava, e hoje a gente vê o reflexo disso, né, as várias lesões que hoje a gente tem que tirar, mas tem que lembrar que nunca é tarde, a gente tem que começar, sabe, por mais que fale assim, eu já tenho 60 anos, eu já tenho 70, 80, não vou, vai prevenir sim, tá, até porque tem alguns protetores que tratam a pele, tem um fator antioxidante, que acaba que ajuda a tratar já a pelezinha, né, nesse sentido, né. Não é só a proteção, tem protetores que vão além, né, do fator de proteção solar. Falando nesse além, existe protetor também que vai proteger a nossa pele contra outros tipos de luzes? Por exemplo, nós estamos agora num local fechado, mas tem a luz do teto, tem a luz da câmera. Essa exposição, também nós ficamos protegidos? Tem que escolher o protetor específico, né? São vários tipos, né? Os raios ultravioletas, a luz visível, né? E tudo isso pode prejudicar a pele. E aí tem protetores, né, que ajudam, cada vez mais, né, eles vão se adequando para proteger de tudo, né? Antes não, né? Antes tinha os cancerígenos, né? Que causava câncer. Hoje em dia a gente escuta muito, eu não uso porque causa câncer. Não é bem assim. Toda uma polêmica, né? Toda uma polêmica. E não é bem assim, né? A gente sabe que alguns produtos que causavam já não estão mais no mercado, né? Isso se torna super seguro. Uma coisa que eu me lembrei agora também, que é super importante, é a questão do horário da exposição. Olha só. Né? A gente deve evitar a exposição ao sol naquele horário das 10 às 4 horas da tarde, mais ou menos, que é quando a gente tem maior chance de queimaduras, né? E isso ao longo do tempo vai refletir na pele, né? Então, evitar esses horários, né? E não só passar o protetor, né? Tem que evitar, fugir. Eu falo sempre para a sombra mesmo, né? Não tem como fugir disso. Doutora, a senhora falou essa questão desses 2 anos pandêmicos, né? Falava-se muito e ainda fala-se sobre a importância da vitamina D do sol. E aí, durante essa época da pandemia, também se falou da necessidade dessa exposição solar e da necessidade da vitamina D para o nosso corpo. Quando a senhora fala dessa preocupação posterior, também reflete em cima disso que aconteceu, dessa necessidade da gente se expor? Porque com medo do Covid, muita gente foi para o sol, né? E não é bem assim que funciona, na verdade. A vitamina D, ela é essencial sim para o nosso organismo, ajuda na imunidade, né? Mas não é só pegando sol que a gente vai adquirir, e tem pessoas que eu nem posso indicar ir para o sol. O sol que a gente deve tomar é o sol da manhã, comecinho da manhã, 10 minutinhos de exposição, ou no finalzinho da tarde, depois das 4 às 16 horas da tarde, né? E nunca nesse intervalo de tempo entre as 10 e as 16 horas. E a exposição é pouca,
O que as pessoas não entendem é isso, elas querem ficar o tempo todo no sol, né? Não vai adiantar. Não vai adiantar, não é assim, quanto mais eu me exponho ao sol, mais vitamina D eu vou produzir. E tem pessoas que não produzem, mesmo se expondo ao sol. Então, deve se avaliar se tem uma necessidade de, né, ou uma carência de vitamina D, e a partir disso, junto do médico, você propor um tratamento para melhorar a questão da vitamina D, nem que seja suplementando, né? Mas não sair se expondo ao sol achando que eu vou pegar toda a vitamina D do mundo agora para mim, né? Não é bem assim que funciona. Vai ter para sempre agora, não é assim. Não é Isso bem acho assim. que é importante falar, Sim, né, doutora? Eu vejo muitos pacientes que vêm e falam, mas fulano me indicou, não, todo mundo virou médico, então assim, né, é muita coisa, mas realmente não pode se expor nesse momento, nesses horários, né, e a quantidade é pequenininha e todos os dias, né, diariamente você se expor a uma pequena fração de radiação ultravioleta para ajudar um pouquinho na vitamina D, né. E se houver a necessidade, usar e abusar do protetor. Do protetor, sempre. Doutora, do protetor, além de fazer essa proteção, o próprio nome fala, né, de proteger a nossa pele contra a exposição solar, que não tem quem não consiga ficar sem se expor, né? Ele também traz outros benefícios. Quem que não quer uma pele jovem, por exemplo, por mais tempo, né? Sim, a gente sabe que o sol, ele também envelhece a pele, né? Então, as pessoas que se expõem muito ao sol, assim como o tabagismo, né, também envelhece, né? Então, tendem a ter um envelhecimento precoce da pele. Então, o protetor também ajuda nesse sentido. Tem antioxidantes, né, tem hidratantes, às vezes associados, que ajudam a tratar um pouco mais a pele, sim. Até uma corzinha, né? A opção hoje é grande, né? Tem os com cor, né? E ajuda, que acaba que eu sempre indico, eu sempre pergunto, né, se o paciente deseja um com cor, e muitas vezes até os convenço, porque acaba que protege um pouquinho mais. É mesmo? Né? Acaba que protege, e sem contar que dá um acabamentozinho, né? Ele traz até uma proteção maior? Traz um pouquinho de proteção maior, sim. Vale a pena. Também se escuta falar muito essa questão de quanto mais coisa no protetor, menos eficácia. Isso é mentira? Não, quanto a isso não. Quanto mais coisa, não, quanto a isso não. Doutora, a questão do protetor e também de várias outras situações voltadas à saúde, nós sabemos que a mulher se protege cada vez mais e o homem cada vez menos. Isso tem mudado um pouquinho, né? A senhora também vê isso quanto ao uso do protetor solar? Sim, as mulheres, elas estão usando mais, né, se protegendo mais. Eu digo até, acho que pelo rejuvenescimento, né? Os homens se importam um pouquinho menos com isso, né? Mas por isso que eu falo, eu sempre gosto de perder um tempinho a mais na minha consulta para poder orientar com relação a isso, a importância mesmo, né? De estar protegendo, de estar fazendo uso do protetorzinho, porque vale muito a pena, sabe? E as mulheres realmente se cuidam um pouquinho mais. É aquela coisa de se manter bem, né? Sim. Estar bem consigo mesma, né, doutora? Doutora, a fotoproteção em si vai muito além também dessa questão de se proteger. Tem todo um conjunto de coisas que o paciente pode fazer para ter uma qualidade de vida melhor, de se prevenir melhor, né? Qual é a orientação? Então, Kelly, a fotoproteção, ela inclui não só o uso do protetor solar, mas as outras medidas também, como o uso do chapéu, da roupa, né? E se afastar realmente do sol. Se eu estou usando uma roupa, mesmo que contenha fator de proteção solar, não me isenta de ter que usar o protetorzinho, tá? Então tem que usar e por cima a gente coloca a roupa, né? Lembrar sempre da reaplicação. Eu sempre digo isso para meus pacientes, às vezes eles falam, mas eu quero um fator mais alto. O fator de proteção alto não significa que vai me proteger na porcentagem muito maior, mas a reaplicação é mais importante do que um fator de proteção solar muito alto, tá? Então tem que lembrar de reaplicar se a gente for se expor ao sol a cada 2 horas. É o mais indicado. É, né? O mais indicado. No dia a dia, né, eu falo é mais difícil, mas quando a gente for se expor, pelo menos a gente tem que fazer o uso a cada 2 horas, sim, a reaplicação. E tentar trazer isso como uma cultura para a vida da família toda, né, doutora? Sim, tem que virar uma rotina,
né? A questão do deixar do lado da escovinha de dente, né? E orientar a família, né? Assim como a gente falou, né? Ensina a escovar os dentinhos, ensina a rezar, também tem que ensinar a passar o protetorzinho solar desde pequeno, que a gente sabe que a maior incidência, né? Todo o sol que a gente toma na infância, né? Ela se reflete depois na vida adulta, né? E o efeito do sol, ele é cumulativo na pele. Então, o sol que eu tomei há 20, 30 anos atrás é o sol que se reflete hoje na minha pele, né? Com manchas, né? Com as melanoses, né? As melanoses solares, né? A ceratose actínica, que já são lesõezinhas, né? Que podem evoluir para um câncerzinho de pele, né? Então, tudo isso vale a pena, né? E aí a qualidade de vida de estar protegido e com uma pele saudável, né, doutora? Saudável e bonita, né? Quem que não quer? Isso mesmo, saudável e bonita. Doutora, eu gostaria de agradecer por participar aqui conosco hoje, trazendo esse adendo, né? Afinal de contas, dezembro é alusivo aí à proteção contra o câncer de pele e esse adendo que deixa para o pessoal que está nos assistindo. Água e protetor solar nunca é demais, né? Não, nunca é demais. A gente nunca vai errar nessa medida, né? E eu gostaria de agradecer, viu, Kelly, pelo convite, né? Eu espero poder contribuir um pouquinho, né? E outros virão, né? Pra gente poder falar mais e mais, porque falar de saúde é sempre muito bom, né? A gente ter a orientação correta, né? Para poder se informar da maneira mais assertiva, né? E poder fazer tudo direitinho pra gente ter uma vida saudável. Saúde em dia. Com certeza, saúde em dia. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. E Saúde em Dia de hoje fica por aqui. Na próxima semana, nós voltamos com mais informações. Afinal de contas, se há um santo remédio para qualquer doença, é a informação. Até lá!